Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com a gente no canal Fé. Eu sou o André. Eu sou o Cristiano. Falamos diretamente de Garopaba. Fecast é um canal para quem tem fé. Você tem fé? Então está no canal certo. Fique com a gente até o final do vídeo, não saia daí. Pastor Cristiano, muito bem-vindo novamente aqui no programa. Obrigado, por estar apoiando aqui o canal. E, pastor, qual é a palavra que trouxe para nós meditarmos hoje? Paz, meus ouvintes, paz, meu irmão, para mim é uma honra. Estou muito feliz por essa oportunidade, Mais uma porta se abrindo aí para a gente falar de Jesus, Amém. O grande plano que Deus tem para a humanidade de salvação. E nesse momento eu quero compartilhar com você e com os irmãos o capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no versículo 36. João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É forte essa passagem, pastor? É forte. É maravilhosa. É maravilhosa a palavra de Deus. É bem. E assim, pastor, qual é o que tu vai trazer o entendimento para nós dessa palavra? Irmão, eu quero trazer aqui mais 2 versículos da palavra de Deus, que fica João também no capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Hein? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Eu quero nesse momento compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, aquele que crê e aquele que não creu ainda, eu creio que a partir desse momento vai se voltar e vai crer no Senhor Jesus, porque temos a certeza, não temos dúvida disso, que o maior problema da humanidade é a morte. Enquanto a pessoa está viva, está ali, está lutando, tem uma esperança. Mas morreu, para nós aqui, acabou. Sim. E a palavra de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus também diz que João viu Jesus que vinha e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, você trabalhar e chegar no final do teu trabalho, o teu salário ser o quê? A morte. É isso que o mundo, que o inimigo tem para a humanidade. A palavra de Deus está dizendo: o salário do pecado é a morte. Sim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Por Cristo Jesus nosso Senhor. E como nós lemos aqui no versículo 36, capítulo 3 de João, diz: aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Mas aquele que não crê em Jesus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então sabemos que a morte entrou na humanidade através do pecado. E todo homem, toda mulher, ele não consegue vencer o pecado sozinho. Ninguém tem força contra o pecado. Ninguém pode, o camarada pode chegar, como muitas vezes eu falei, e dizer: mas eu sou um cara bom, eu faço tudo certinho, Mas lá no teu pensamento, lá no teu sentimento, tem um mal. Sim. E aquele mal que você sozinho não consegue vencer. Por isso precisa do Cordeiro. Amém. Por isso precisa crer em Jesus Cristo. Eu tenho uma comparação, a força do pecado na nossa vida como como o peso da gravidade. O peso da gravidade é assim: você levanta a sua mão, não tem nada na sua mão. Assim que você levanta, está tão fácil, está levinho, eu seguro a minha mão. Estou segurando, mas chega um momento. Está indo na academia. Chega um momento que tu cansa, não aguenta mais. É o peso da gravidade. Assim é o pecado contra a nossa vida, contra as nossas forças. Eu corro, faço tudo direitinho, eu luto. Então, quando tu vê, tu cai. Tu fracassou. Mas assim, às vezes as pessoas fazem tudo certinho, realmente, pessoas corretas, honestas, Mas na mente, o pecado vem na mente, domina, a pessoa pensa coisas ruins. E às vezes nem faz nada, nem fala nada, mas aquele pensamento já é o pecado, já está ali.
Então, o único que desfaz o pecado na nossa vida e tira da esfera da morte e coloca para a esfera da vida é Jesus Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Por isso a palavra de Deus diz que ele é o machado que está posto à raiz. Sim. Antes de Cristo vir à Terra, a humanidade se parecia muito certinho, muito religioso, fazia tudo direitinho e tal, mas dentro deles tinha o mal. Sim. Amém? Portanto, Jesus chegou e disse, né, eu não vim desfazer a lei, mas sim cumprir. Sim. Cumprir a lei. E eles, a lei diz, aquele que adulterará, né? Sim. Aquele que adulterar, né, está pecando. Ele disse, aquele que olhar e cobiçar já está pecando. Ele né? estreitou ainda mais, né? Ele deixou ainda mais difícil. Ele mostrou que o homem sozinho não consegue vencer. Sim. E Deus, ele quer morar dentro do homem, ele quer viver com o homem. Ele quer ter uma vida com o homem e comunhão com o homem. E para isso é através do que nós vamos ter essa vida ligada com o Senhor? Jesus. Através de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos da morte para a vida. Amém. Amém? Aleluia. E esse aceitar, eu entendo que também não é só crer e aceitar e continuar fazendo coisas, né? Então a gente crê, a gente aceita e a gente já não faz mais parte da nossa vida quando a gente aquelas coisas. Jesus, a gente nasce espiritualmente. Porque tem que nascer de novo, né? esse dia eu estava vendo lá um pessoal falando que não, quando o pastor falar para ti, levanta a mão, tu levanta a mão e já está salvo. E é só isso. Mas não é só isso, né, pastor? Tem que ter uma conduta, né? Tem que reconhecer que o cristão tem que ter uma conduta, né? A gente sabe que vai pecar, mesmo sendo cristão, muitas vezes peca também em pensamentos, sim, né? Mas aí tem Jesus que perdoa o pecado, né? Sim, Ele então disse, eu tenho poder para perdoar o pecado. A gente entende que não é só aceitar, levantar a mão, agora tá tudo bem, tô salvo, aí eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, falcatrua, né? Não é assim, né, pastor? Tem que aceitar Jesus, sim, levantar a mão lá para aceitar ele, sim, crer nele, declarar e depois manter uma conduta, né, de cristão, né? E é difícil, né, essa caminhada, né? A palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo Jesus vive novidade de vida, né? Amém. A palavra de Deus diz, capítulo 5 aos Gálatas, versículo 17, as obras da carne e o fruto do Espírito. Sim. Os que praticam as obras da carne não terão o direito da vida eterna, né? E aqueles que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência na cruz de Cristo. Como fazer isso? É uma obra milagrosa. É um milagre. É um milagre. Entendeu? Como que a pessoa não, né, vai sair desse mundo material, desse mundo carnal, assim, porque o cara foi ali e falou para ti que é certo e que a tua coisas. Tem que existir um milagre, irmão. Tem que existir um convencimento através do Espírito de Deus. E para isso tem que clamar. E às vezes eu vejo as pessoas assim entrando na igreja, assim, novas na fé, buscando, né? Uhum. Porque normalmente tiveram alguma decepção na vida, alguma coisa, né? Infelizmente, eu sou que eu vim buscar uma igreja porque tive problemas, né? E aí, quando eu fui lá, né, me rendi, aí devagarinho que eu fui mudando, não foi uma coisa assim, num estalar de dedo, assim, né? Levanta a mão, agora tá tudo certo. Não é assim, é só o começo, né? Esse é o começo. Primeiro tem que crer, né? Tu creu verdadeiramente do teu coração, Amém. Aceitou Jesus como teu Salvador, tu já passou da morte para a vida, já nasce o homem espiritual. Agora esse homem ele tem que ser alimentado. De que forma? Da palavra. Buscando a palavra de Deus, orando, pedindo o Espírito Santo para iluminar a mente, o pensamento, né? Para dar o entendimento, né? E nada é por obrigação, é por desejo, por querer. Sim. A própria palavra diz que não é por força nem por violência, mas é através do Espírito de Deus. Amém. E Deus ele vai se manifestar para aquele que realmente quer Ele. Deus não é qualquer um assim que Deus não está pedindo, quem necessita sou eu. Sim. Eu vi que eu não tinha vida. Sim. Eu vi que a minha vida não tinha sentido. Né? Eu com 10 anos de idade, meu irmão de 15 anos partiu. Chegou a morte para ele. E ali eu vi, que ilusão esse mundo. Entendeu? Sim. E assim eu venho lutando nesse meio termo do homem espiritual com o homem, né, terreno. Sim. E eu sei que o propósito de Deus é bem maior através de Jesus do que muitas pessoas pensam. O propósito de Deus é nos preparar um povo zeloso, escolhido e boa obra para reinar com Ele eternamente. Aí, quando Jesus estabeleceu o novo reino dele, né, que vai ser tudo destruído, esse reino mortal, Sim. né,
aí sim nós vamos ter a verdadeira paz, eternamente a verdadeira alegria. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o próprio Senhor vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Até lá nós temos uma cruz para carregar. Que bênção, né? O Senhor Jesus diz assim... É uma palavra de esperança, né? Até lá nós temos uma cruz para carregar. Então a palavra diz assim, né, revesti-vos do Senhor, da sua força e do seu poder, Amém. Para que você possa resistir o dia mal. Então o dia mal vai ter para mim, vai ter para o irmão, né? Vai ter para não sei como escapar. Não é porque agora eu aceitei Jesus e a minha vida eu não vou ter mais problema, não vou ter mais luta, não vou ter mais dificuldade, não vou vacilar. Vou vacilar, mas o sangue de Jesus está vertendo ao meu favor, porque eu aceitei ele. Ele é o meu advogado. É diferente se eu chegar agora lá na frente do juiz, de mão vazia, sem um advogado, sem ninguém para me defender, né? Com certeza eu serei condenado. Agora, eu chego lá com um advogado bom, né? Advogado, melhor, né? O cara chega lá, assim é nós. Jesus, a palavra dele diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, se caso tu vacilar, né? Tu tens um advogado perfeito que está sentado à destra do Pai, e ele intercede por vós. Amém. Então, aí está o segredo. Eu sozinho não vou ver a vida eterna. Eu sozinho estou condenado, mas quando eu aceito Jesus, sim, aleluia, eu tenho o direito da vida Amém. eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Muitas vezes o inimigo, o mundo, né, ele luta de todas as formas para te esquecer. Tinha até um ditado, esquece, não pense no negócio da morte. Não, nós temos que saber que um dia eu vou descer a sepultura, você vai descer e todos aqueles que estão assistindo. Sim. Né? Todo homem, toda mulher tem que ter essa consciência, que um dia, a palavra de Deus diz assim, o homem está ao direito de nascer, viver, morrer, e daí então, vir o juízo. Né? Vir o juízo. Então, esse é o direito nosso. Eu sei, agora tem bastante amigas, né, da minha esposa, colegas nossos, familiares, que estão para nascer bebê. Nós já temos ali mais ou menos marcado o dia que vai nascer o bebê. Que benção. Vai nascer o bebezinho, já está todo mundo ansioso e tal. Então, o dia a gente já sabe. Mas o dia que vai partir, ninguém sabe. Então, nós temos registrado o dia que vai nascer, o dia que vai partir, ninguém sabe. Agora, nós temos que partir com Cristo Jesus. Amém. Amém. Para ter o direito da vida eterna. Eu não posso perder essa oportunidade de dizer para você que está ouvindo essa palavra. Crê em Jesus Cristo. De que forma, pastor Cristiano? Comece a clamar na tua cama. Olha, irmão, quando eu estava no mundo, eu lembro que tinha uma danceteria aqui em Garopaba, e estava aí um amigo meu, e naquela época a gente usava entorpecente, né? E eu cheguei ali, tinha o Maverick na época, e a gente estava com uma quantidade de droga até grande, né? Mas aquilo eu não era feliz com aquilo. Aquilo era um passatempo para mim, assim, para tentar tirar um pouco aquela angústia pesada do mundo, que realmente eu não tinha vida. Sim. Eu passei a ter vida quando eu creio em Jesus Cristo. E eu entrei dentro da danceteria, minha mãe orava, rezava o Pai Nosso, eu entrei dentro da danceteria rezando o Pai Nosso, cara. Entendeu? Então eu comecei a invocar, Deus começou a olhar, realmente ele não aceita essa vida, ele não quer essa vida de sofrimento. E Deus tocou na minha vida, Amém. Se manifestou para mim. Então é assim. Foi resgatado. Fui resgatado. Jesus se manifestou. Eu quero que você, meu amigo ouvinte, preste atenção, comece a clamar. Comece a invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não adianta, você pode querer passar paninho, querer dizer assim, não, mas eu também estou legal. Não, lá você tem uma angústia, porque ninguém é melhor do que ninguém, você tem algo dentro de ti, uma pergunta que não tem resposta, e é só Jesus que tem essa resposta. Então não precisa tu gritar, falar para mim, mas no teu quarto mesmo, Jesus, tu existe, eu quero te ver, eu quero te sentir, eu preciso da vida, porque até hoje eu não tive vida. E eu aprendi que na tua palavra diz que aquele que crê em ti tem a vida eterna. Amém. Mas aquele que não crê em ti não verá a vida. Imagina, não é que não vai nem ver vida, nem nesse mundo, nem aqui vive bem. Está sempre faltando algo. Então aceita Jesus. Você precisa de Jesus assim como eu preciso. Todos os dias, todo segundo da nossa vida. É só Ele que dá a paz que o mundo não pode dar. E é de graça. Amém? Amém, amém. Que bênção, que bênção. Pastor, assim... e assim, hoje em dia, a sociedade que nós vivemos tem muitas aflições das pessoas, né? É muita coisa, né? 12 de Daniel, capítulo 12. E se não me engano, também, eu não sou muito de gravar
Até o meu pastor, que já partiu, já está com Cristo, ele disse, eu acho que esse probleminha aí, tu adquiriu de muita loucura que tu fez. Então, eu leio ali porque a gente não pensa né? Sim. E eu não sou muito de gravar, mas também está no Novo Testamento dizendo que nos últimos dias ia haver uma angústia, uma aflição sobre a humanidade como nunca existiu, por toda a existência. E só se livra dessa angústia, só se livra dessa aflição aquele que tem o nome escrito no livro da vida. E como é que é ter o nome escrito no livro da vida? É aceitando o Senhor Jesus. Amém. Amém? Quando tu aceita o Senhor Jesus, tu está aceitando a Bíblia como a palavra de Deus. Sim. Amém? E o Evangelho. E os ensinamentos de Jesus, através do Espírito dele, vai te dando vida e vida em abundância. Amém? Não, é tremendo, porque forte, assim, as pessoas... Se o Espírito Santo não revelar para o amigo ouvinte, não é eu que vou convencer ninguém. Eu realmente não acreditava em nada disso, né? Eu venho de um berço de ateu, meu pai era ateu, a minha mãe se dizia católica, mas nunca me levou numa igreja, nem católica, nem qualquer outra, né? Então, assim, e aí, na minha criação toda, eu não acreditava, eu achava que isso aí era tudo balela. Mas aí depois que eu comecei a ter contato com o Evangelho, comecei a ler a Bíblia, Você lembra aquela vez que eu dei uma carona no aeroporto? Sim. Que você estava no mundo? Sim. A partir daquele dia, assim, a gente... Tem que colocar em oração. Coloquei oração, falei Amém. De Jesus para você. Sim. Você viajou para aquele outro país lá, para onde? Para Portugal. Para Portugal, e você voltou. Já decidido, sim. Quando eu me encontrei com você de novo, sim. Você já estava servindo a Jesus. É verdade, o poder, é verdade. Entendeu? De Deus foi muito devagar, assim, a minha conversão, mas ela foi contínua, né? Todos nós. Né? E teve momentos assim... Sabe quando Jesus falou comigo a primeira vez, que eu voltei correndo para casa, abracei a minha mãe chorando e disse, mãe, quando eu crescer ser grande, eu vou ser um crente. Eu tinha aproximadamente 11 anos de idade, no batismo de uma sobrinha minha. Que benção. Eu fui lá, engraçado, cara. Estava cheio de gente, um lugar lindo, numa cachoeira, e o pastor lá em cima falando, e era comigo que ele estava falando. Eu criança, mano. Eu saí correndo. E aí a gente começa... Deixa eu te falar, e depois demorou, depois quando eu tinha 21 anos de idade, eu estava no cantinho da mesada, tinha passado uma noite em claro, entendeu? E estava esperando no sábado à noite para começar a festa ali, veio um amigo meu, Adriano, meu cunhado hoje, e me convidou para ir numa igreja, entendeu? Legal. Vai ter uma festa jovem ali da igreja. Eu fui por causa da minha esposa hoje, eu fui lá ver a minha esposa, entendeu? Ela já estava, né? Já tinha o sentimento. Quando eu cheguei lá, eu fui com a intenção, mas Deus já trabalhando. Cheguei lá, Deus falou comigo, mano. Eu saí de dentro da igreja, comecei no choreiro, saí de dentro com vergonha. Que benção. E vi, entendeu? E comecei a buscar a palavra de Deus. Sim, e no primeiro momento a gente sente esse sobrenatural, a gente vê esse sobrenatural, mas mesmo assim eu duvidava. Não, mas isso aí não pode ser, porque eu chorava e meus olhos se enchiam de lágrimas, eu não conseguia enxergar nada. Não, mas deve ser alguma coisa que é no meu outro. Porque, assim, ó, eu não acreditava, eu era muito ateu, né? E aí eu só ia orar, quando estava na pior mesmo, que daí eu me ajoelhava e orava, né? E aí depois acontecia aquelas coisas que eu orava, passava aquele problema, eu já me esquecia, já não orava mais. Mas aí depois eu comecei a ver, não, mas olha só, tá errado isso aí, cara. E eu comecei a criar o hábito de orar. E aí eu comecei a ver e sentir o sobrenatural. E ver como sobrenatural, não como se fosse um cisco, como se fosse alguma coisa, uma emoção, e aí sentir. E assim, existe, né? E a gente sabe que existe o sobrenatural de Deus, a gente sente o sobrenatural de Deus, e a gente quer que as pessoas experimentem isso, que elas sintam isso, né? Muito bom, aí não é só para mim, né? É para todo aquele que crê, né? Que bênção, pastor. Pastor, nós já estamos com o nosso horário aqui já meio estourando. Pastor, assim, ó, qual é a igreja, né, que tu ministra lá, a tua congregação? Como é que é o nome lá? A gente congrega na Igreja Cristã Remanescente, na Estrada Geral Morro da Encantada. Eu sou pastor ali na igreja, pastor presidente. Todos vocês que estão assistindo aí são bem-vindos aí para cultuar o Senhor, para servir o Senhor Jesus juntamente com a gente, né? A nossa intenção é vida eterna, né? Se preparar para a volta de Jesus. Amém. Esses tempos aí eu estava orando, a gente, agora até 2 semanas sem fazer oração no monte, mas estava orando e durante o dia o Senhor falou comigo, disse, o filho está pronto, o noivo está pronto, sim, mas precisa a noiva se preparar. A noiva então, está um pouco atrasada, né? A noiva é a igreja. Infelizmente a igreja está muito... cumprimento da palavra de Deus, estão pensando muito em coisa terrena,
E Jesus falou, o meu reino não é dessa terra. Jesus falou, o reino dos céus não é comida nem bebida. É paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Vamos Amém. se preparar para a volta de Jesus. E pastor, é a congregação remanescente cristã. Congregação Cristã Remanescente. Fica lá na Encantada, na Estrada Geral. Morro da Encantada. E cultos, qual é os dias? quarta-feira, sábado e domingo, e segunda-feira culto de oração. Todas às 8 horas da noite. Todas às 8. Tem culto jovem, assim, para jovem? Todo último final de semana do mês tem o culto jovem. Jovem, para poderem conhecer lá já. Bem, Deus tem operado muito, assim. Então, cultura, assim, libertação. Que benção. E também só mais uma, também você, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, tem o círculo de oração masculino. É bênção de Deus, você está convidado. Tá, amém, amém. A gente fica ali, se une ali com os irmãos. Sim. Ficamos ali orando, depois meditando na palavra, ensaiamos um hino para louvar. E quinta-feira, círculo de oração das irmãs. Então tem quase todos os dias, então. Por isso que eu tenho que ser um compromisso. Só não tem quarta. Não, quarta-feira, às 8 horas, culto público. Quarta, então tem segunda? Segunda-feira, terça? Culto de oração e estudo da palavra de Deus, às 8 horas. Terça-feira, só círculo de oração masculino. Tá. Quarta-feira, culto de adoração e louvor, né? Para todos, né? Tá. Quinta-feira, círculo de oração das irmãs. Aí sexta-feira... Daí mulheres. Quinta-feira só para mulheres. Quinta-feira só mulheres. E aí sexta não... Sexta-feira é a folga. E aí no sábado já tem de novo e no domingo também. Que bom que se alguém estiver ouvindo, se inspirou aqui na palavra do Cristiano, pode ir lá conhecer, vai ser bem-vindo, né? E assim, vamos entregar um brindezinho aqui, vou entregar uma Bíblia aqui para o pastor entregar para alguém lá da... Essa de Deus. E vou entregar também uma camisa aqui, ó, da Marcha para Jesus, né? Lembrando aqui, pessoal, que nós vamos ter agora, dia 28 de outubro, a 9ª Marcha para Jesus, né? Vamos orar para que Deus opere, dirija. Amém. Então, tudo tem que ser através de oração, irmão. Sim. Tá? A igreja, ela caminha 3 pilares: oração, palavra e adoração. Amém. Amém? Amém. O servo de Deus tem que fazer isso. Ele tem que orar, ler a palavra e louvar o Senhor. É uma bênção, né? E você está triste, está desanimado, não tem visto a vida, aceita Jesus. Amém. Pode ser na tua casa, onde tu estiver, dentro do teu carro. Diz, Jesus, eu quero te aceitar, só tu pode me salvar, só tu pode mudar a minha vida, a minha história. E ele faz. E vai fazer. A obra é de Deus, não é do homem. Pedir, reclamar, né? Aquele que bater, né? A porta já vai se abrir. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu, pastor. E até a próxima aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, né, de comentar, né? Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para ajudar a gente aqui a ter relevância aqui no YouTube. Valeu!